bom dia a todos. Muito bom estar com vocês aqui nessa manhã tão linda que o nosso Deus nos preparou para nos reunirmos aqui. É uma ponte, né? Uma emenda, dia 1º feriado, na terça-feira, e o Alan costuma dizer que é o culto dos que não foram, né? Aqueles que não foram viajar, ficaram e estão aqui conosco cultuando e celebrando a Deus. Mas é muito bom estarmos aqui reunidos. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo em João, o Evangelho de João. Nós vamos ler no capítulo 6, versículos 16 até o 21. Uma passagem bastante conhecida. João capítulo 6, versículos 16 a 21. 16 a 21. Diz assim a Bíblia: Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar, entraram num barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Mas ele lhes disse: Sou eu, não tenham medo. Então resolveram recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. Vamos orar? Obrigado, Deus. Nós te louvamos porque a ti pertencem honra, glória, louvor, poder e majestade. Nós te agradecemos porque num domingo como esse, que é o primeiro dia da semana, o Senhor tem nos permitido cultuar a Ti, e nós já o fizemos através das orações, através dos louvores, através da nossa comunhão aqui neste lugar. Agora nós queremos fazê-lo também com a nossa atenção e concentração voltada a Ti e ao que o Senhor tem a nos falar através da Tua mensagem nessa manhã. Há uma grande expectativa em cada um de nós, que o Senhor possa nos alimentar com aquilo que provém também da Tua palavra. Nós oramos a Ti e Te louvamos em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Nós vamos falar um pouco sobre o Deus acima das dificuldades. Deus acima das dificuldades. Essa passagem que nós lemos, ela retrata um período de grande dificuldade que os discípulos estavam vivendo nessa travessia de uma margem para outra no mar da Galileia. Nós sabemos que enfrentar dificuldades ou passar por momentos difíceis não é privilégio de uma ou de outra pessoa. É óbvio que quando nós olhamos para a sociedade, para o meio que nós vivemos como um todo, nós conseguimos identificar alguns grupos que nitidamente passam mais dificuldades do que outros grupos. Algumas pessoas que nitidamente sofrem mais dificuldades do que outras pessoas. Contudo, a gente pode afirmar que em algum grau, todos nós, eu e você, passamos por momentos difíceis, passamos por dificuldades. Existe até uma frase que é bem interessante, que a gente costuma replicar ela de vez em quando, que diz assim: eu mato um leão por dia. Querendo dizer que nós temos dificuldades todos os dias. Tem aqueles que dizem, inclusive, que eu mato um leão por dia e deixo o outro já amarrado para o dia seguinte. Ou seja, você tem dificuldade para o dia de hoje e já sabe as dificuldades que você terá no dia de amanhã. Tem um leão amarrado para o dia de amanhã. E eu trabalhei com uma pessoa que achava muito interessante. Ela falava assim: o problema não é matar os leões, o problema é desviar as andas no meio do caminho.
ele falava isso, e eu pensava, esse rapaz, ele vive num safari, ele vive numa floresta, tendo que matar leões, desviar de antas, a vida dele é muito difícil, ele tem muita dificuldade, porque quando a gente pronuncia uma frase como essa, a gente está dando a entender as dificuldades que nos cercam no nosso dia a dia e que nós temos que lutar e batalhar para vencer o dia, para vencer as dificuldades do dia. E é bem verdade que tem dias que são pesados, tem dias que são muito difíceis. Nós passamos às vezes momentos na nossa vida da noite escura, a noite escura que não quer passar, que não quer cessar. Aquele choro que dura uma noite, mas às vezes a noite não é um período de 12 horas, dura muito mais esse período de choro. São momentos difíceis que nós passamos, e nós temos uma característica que é muito valiosa e nós não podemos desperdiçar, que é a fé que nós nutrimos em Deus. A nossa fé, a minha fé, a sua fé, ela nos impulsiona a crer em um Deus que está acima das dificuldades que nós enfrentamos, acima das batalhas, acima das barreiras, acima das grandes dificuldades, acima dos momentos difíceis. É ali que o nosso Deus se encontra. O nosso Deus é o Deus que está acima das nossas dificuldades. Somente a fé que nós nutrimos nos capacita a receber Jesus em meio às dificuldades. Porque quando a gente está enfrentando um momento difícil ou passando por qualquer dificuldade que seja, em geral, os nossos olhos se fecham para muitas coisas. Você foca com tanta intensidade na dificuldade que você está vivendo, que raramente você consegue direcionar o seu olhar para outra vertente qualquer que seja. Mas quando nós nutrimos uma fé em Cristo, olhar para Cristo no momento de dificuldade nos traz um grande alívio, nos traz um grande refrigério e nos dá a certeza de que nós temos um Deus que anda acima das dificuldades que nós vivemos. É confortante isso, saber que nós temos um Deus que nos leva com Ele acima das dificuldades. Eu gostaria de relembrar com vocês um pouco o contexto dessa passagem que nós acabamos de ler. Nessa passagem que nós lemos, o entorno dela nos diz que Jesus, ele havia curado um paralítico. Jesus havia curado um paralítico e havia 38 anos que essa pessoa era paralítico. Ele cura esse paralítico num sábado. Isso promove, ali no meio em que Jesus vivia, um grande burburinho, um grande alarde, porque além de operar uma cura miraculosa em alguém que fazia 38 anos sofria de uma paralisia, essa cura foi operada no sábado. Os religiosos da época não ficaram contentes com isso e começaram a infligir uma grande perseguição contra Jesus. Jesus ele tem então que dar explicações sobre quem ele era e sobre a sua missão. Ele disse: eu estou aqui para curar, e se meu Pai trabalha até hoje no sábado, eu trabalho também, e se é necessário curar no sábado, eu curarei no sábado. Jesus dá explicações da sua missão, contudo a pressão sobre ele começa a aumentar. Ele pega e atravessa um mar chamado Mar da Galileia, juntamente com seus discípulos. Esse mar não é propriamente um mar, mas um grande lago que existia naquela região da Galileia, de Tiberíades, de Cafarnaum. Ele atravessa e chega na outra margem. Quando ele chega na outra margem, uma grande multidão já o esperava lá. Ele aporta naquela margem e quando ele desce, ele sobe um pouco nas montanhas que existem naquela região, porque as margens do Mar da Galileia, ele é cercado de pequenas montanhas, então ele sobe numa montanha e vê a multidão se aglomerar. E ali Jesus opera um grande milagre, porque ele percebe que aquela multidão sente fome. Ele opera o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Depois que ele opera esse milagre, aquela multidão, ela quer fazer de Jesus rei à força.
Eles querem fazer de Jesus rei a todo custo. E convenhamos, uma pessoa que cura os enfermos e que multiplica os alimentos tem que ser rei. Deve ser rei. Vamos colocá-lo para reinar aqui no nosso povo. Ele está lidando ali com duas dificuldades básicas que esse povo tinha, que era a saúde e a alimentação. Ele curou um paralítico e agora multiplicou os pães. Então as pessoas queriam fazê-lo rei à força. Queriam colocá-lo ele no trono à força. Contudo, o reinado de Jesus, ele não era um reinado político para ocupar um trono naquela região, naquele período. O reinado de Jesus não era esse. O reinado de Jesus, ele é um reinado divino para ocupar o trono em nossos corações, na nossa vida. E não por um período específico de tempo, mas por todo o sempre. O reinado de Jesus é esse. Não um reinado externo político, mas um reinado interno, onde Ele reina na minha vida e reina na sua vida. Essa pressão para colocar Jesus num trono se torna tão forte que Ele se retira e vai para um lugar sozinho para orar. Quando Ele se retira e vai orar nesse local sozinho, anoitece, os seus discípulos que estavam com Ele percebem que Jesus não retorna. Eles descem, entram no barco e começam a remar de volta para a região de onde eles vieram. No meio dessa travessia, uma ventania muito forte atinge aquele mar, o lago, o grande lago onde eles estavam atravessando. E eles são açoitados pelo vento, as ondas invadem o barco, eles começam a enfrentar um momento de grande dificuldade nessa travessia. Eles começam a sofrer um grande medo, um grande terror, porque percebem que eles remam e não conseguem sair do lugar. E de repente eles olham e percebem Jesus vindo na direção deles, andando sob o mar, acima do mar, andando acima das dificuldades que eles estavam enfrentando. E eles decidem então receber Jesus no barco e conseguem completar aquela travessia. Jesus veio ao encontro deles. É exatamente nesse ponto que nós estamos, nesse texto que nós lemos. Eles estão no meio dessa travessia, em grande dificuldade, e Jesus vem até a presença deles, andando sobre as águas. Eles recebem Jesus no barco e completam a travessia. Agora, algumas perguntas surgem em nossas mentes nesse momento. Como eu devo perceber as dificuldades que eu enfrento? Como eu devo perceber as dificuldades pelas quais eu passo? O auxílio divino, ele realmente pode nos surpreender, assim como esse auxílio divino surpreendeu esses discípulos que estavam no barco? E o que fazer com os nossos medos? O que fazer com os medos que nós enfrentamos quando passamos por momentos difíceis? Eu não sei vocês, mas eu, quando passo por momentos difíceis, eu costumo ter um pouco de medo. Quando situações difíceis acontecem na minha vida, ainda mais quando elas dizem respeito à minha família, eu costumo sentir um pouco de medo. E o que fazer quando esses medos se acometem em nossas vidas? Vamos tentar extrair desse texto aqui que nós lemos duas lições que talvez sejam de grande valia para todos nós aqui nessa manhã. A primeira lição que eu gostaria de extrair com vocês é que nós devemos admitir as dificuldades para receber auxílio. Nós devemos admitir as dificuldades para que possamos receber auxílio. Os versículos 18 e 19 dizem assim: soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado
cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Nós devemos admitir as dificuldades que nós passamos para podermos receber auxílio. Soprava um vento muito forte e as águas por onde esses discípulos passavam estavam muito agitadas. Eles eram jogados de um lado para o outro, e numa outra passagem semelhante a essa, vai nos dizer que eles eram fustigados pelo vento. Essa palavra fustigada, ela é bem interessante, que ela tem aquela conotação de quem tem uma vara na mão e ele conduz o gado fustigando ele de um lado para o outro. Ó, vem para o caminho, vai para lá, vem para cá. Você vai fustigando e levando aquele gado adiante. Era assim que esses discípulos estavam naquela água. Eles eram fustigados, jogados de um lado para o outro. Tamanha era a ventania que acometiam eles naquele mar. Os discípulos estavam remando em um local que era amplamente conhecido por eles. Eles viviam naquela região. E a maioria dos discípulos de Jesus teve algum tipo de envolvimento com a pescaria. Eles conheciam aquele lugar, eles conheciam aquele grande lago, eles conheciam aquele mar por onde eles passavam, eles sabiam os ventos que batiam ali, mas eles estavam enfrentando um momento tão difícil que eles remavam e não saíam de um lugar. Não conseguiam chegar a outra margem. Eles já tinham remado aqui cerca de 5 ou 6 quilômetros. Ou seja, eles estavam em dificuldade, à beira de um naufrágio, à beira do barco deles ir a pique ali, e eles se virem ali tendo que nadar de alguma maneira ou tentar salvar as suas vidas. É como se eles dissessem assim: olha, estou remando e não estou saindo do lugar. Eu não estou mais conseguindo. Não estou mais conseguindo. Jesus vem ao encontro dele, andando sobre as águas, de uma forma totalmente nova. Jesus já tinha operado muitos milagres, mas andar sobre as águas era novidade para aqueles discípulos. Jesus vem andando sobre as águas em direção àqueles discípulos para oferecer socorro para eles, para oferecer para eles a salvação naquele momento difícil que eles estavam vivendo. Nós passamos por momentos difíceis, nós passamos por dificuldades, e existem momentos que ventos fortes sopram contra a nossa vida. Tem momentos que o barco da nossa vida, da nossa existência, ele está sendo fustigado de um lado para o outro. As ondas ficam altas, entra água no nosso barco, a gente se vê com medo. É como se na nossa vida a gente estivesse remando, fazendo muito esforço, e a gente vê que a nossa vida não sai do lugar, não anda. Parece que a situação não vai mais adiante. Nós estamos em dificuldades, passamos por dificuldades, sofremos com as dificuldades. É como se eu e você, em algum momento da nossa vida, e se isso não aconteceu, eu não quero ser um profeta que pragueja, mas na sua existência isso com certeza vai acontecer, de você chegar a um momento de dizer assim: eu não estou mais conseguindo. Agora, esse momento que nós chegamos e dizemos assim: eu não consigo mais, estou remando e não saio do lugar, ele é um divisor de águas na nossa vida. Porque quando nós falamos isso, eu não consigo mais, nós admitimos as dificuldades e nos abrimos para receber o auxílio.
Porque quando nós afirmamos que a força do nosso braço, ela não aguenta mais, que dentro das nossas possibilidades nós tentamos de tudo e não há mais o que ser feito, é aí que a gente olha para o alto e recorre a Deus e fala: Senhor, se não for o Senhor, eu nada mais conseguirei fazer. E o Senhor entra com auxílio em nossas vidas. Pode ser que Ele não venha ao meu encontro e ao seu encontro andando sobre as águas, mas o auxílio de Deus sempre vem em minha e em sua direção. Amém. E eu digo por experiência que, na maioria das vezes, o andar sobre as águas de Jesus em nossa direção, ele se dá por meio de pessoas que Ele usa para nos ajudar, por meio de pessoas que Ele levanta para serem, para as nossas vidas, como um grande auxílio, como uma grande ajuda vinda de Deus para cada um de nós. Eu me lembro de uma historinha que dizia mais ou menos assim, que uma pessoa, ela houve uma enchente muito grande na região que ela vivia, e ela subiu em um barco e começou a remar, tentando chegar no lugar seco, naquela vila que ela vivia. Mas ela remava e não conseguia, porque a correnteza contrária era muito forte. E era uma pessoa muito temente a Deus, e ela olhava para o céu e falava: o Senhor vai enviar anjos para me salvar. O Senhor vai enviar anjos para me salvar. E continuava remando e não conseguia. De repente passou um outro barco, esse barco motorizado, com pessoas dentro desse barco, falou: pula para cá, a gente consegue chegar na outra margem. Ela falou: não, o Senhor vai enviar um anjo para me salvar. E não aceitou aquela ajuda. E ela continuava remando e não conseguia chegar na outra margem. E ela falava: o Senhor vai enviar um anjo para me salvar. E passou o bote do corpo de bombeiros e falou: entra, porque nós vamos te salvar, você vai conseguir chegar na outra margem. Essa pessoa falou: não, porque o Senhor vai enviar um anjo para me salvar. E ela continuava remando e passava sucessivas ajudas para aquela pessoa, e ela não aceitava, porque dizia que o Senhor ia enviar um anjo para salvar ela. Como resultado, ela se cansou, o barco dela foi levado para a correnteza e ela morreu. Obviamente é uma ilustração, e quando ela chegou ao céu, porque era uma pessoa temente a Deus, ela foi tirar satisfação com o Senhor. Olha, o Senhor iria enviar um anjo para me salvar, e eu fiquei esperando e esse anjo não chegou. E o Senhor disse para ela: eu enviei 8 anjos para te salvar. Enviei o barco motorizado, enviei o bote salva-vidas, enviei inúmeras outras pessoas que poderiam te oferecer auxílio, e você não aceitou. Moral da história: o andar de Jesus sobre as águas em nossa direção, muitas vezes ele se traduz em uma pessoa que Ele coloca ao nosso lado, ou em um conjunto de pessoas que Ele coloca ao nosso lado, para serem auxílio para a minha e para a sua vida. Amém. O Senhor Deus tem o poder de fazer isso. Porque quando nós olhamos para a nossa vida, admitimos a dificuldade que nós estamos enfrentando, esse é o primeiro passo para nós recebermos ajuda. Quando a gente dá aquele suspiro, até esbaforido, fala assim: eu não aguento mais. É aqui que a gente se abre para um processo muito grande de ação de Deus na nossa vida, e eu não tenho dúvida disso. Que Deus levanta pessoas, Deus move céus e terra em nossa direção, porque Ele percebe que existe sinceridade quando nós dizemos que não aguentamos mais. É que o fardo está pesado, é que a vida está pesada, é que nós remamos e não saímos do lugar, mas Deus tem poder para nos salvar, para levantar e enviar anjos, de fato, anjos de Deus ao nosso redor, para nos permitir sair muitas vezes do atoleiro que a nossa vida se encontra. Amém? Amém. Glória a Deus. Em segundo lugar, nós podemos superar os medos na presença de Jesus. Os versículos 20 e 21 dizem assim:
Mas ele lhes disse: sou eu, não tenham medo. Então resolveram recebê-lo no barco, e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. Ele lhes disse: sou eu, não tenham medo. Mesmo após terem visto as formas extraordinárias que Jesus atuou, andar sobre as águas era algo novo para eles. Eles tiveram medo naquela situação que eles enfrentaram e também tiveram medo da forma que Jesus se apresentou para eles. E não foi um medinho qualquer. Aqui diz que eles ficaram aterrorizados. Eles ficaram com muito medo devido à circunstância que eles estavam passando e devido à forma como Jesus se apresentou para oferecer auxílio e ajuda para eles. É interessante isso porque quando Jesus se aproxima desse grupo, Jesus já poderia ter se aproximado acalmando os ventos. Cessem os ventos, acalmem as ondas fortes, parem tudo, faça-se bom tempo para que eles possam continuar. Jesus podia inclusive ir a pé, e eles continuavam no barco. Mas primeiro Jesus fala para eles: não tenham medo. Não tenham medo. Jesus está querendo primeiro tratar os ventos fortes e agitados do lado de dentro da vida deles, para depois tratar os ventos fortes e agitados do lado de fora. Porque se existe paz do lado de dentro, resolver os conflitos do lado de fora fica muito mais fácil. Se existe sossego e tranquilidade do lado de dentro, do lado de fora pode acontecer uma guerra, que você vai conseguir tomar as atitudes e as decisões e fazer as escolhas que sejam necessárias. E Jesus se aproxima deles, querendo transmitir a eles, em primeiro lugar, essa paz do lado de dentro, para depois oferecer essa tranquilidade do lado de fora. Quando nós enfrentamos dificuldades, nós ficamos apreensivos. E é normal isso. É normal sentir medo diante do que é novo. É normal sentir medo diante das tempestades da vida. O medo é um sentimento plenamente normal à condição humana que nós vivemos. Mas acontece que às vezes os medos interiores, eles se transformam em verdadeiras tempestades e nos impedem de enxergar que lá fora só chuvisca, mas dentro está tendo um grande tornado. Está tendo uma grande dificuldade. Lá fora você consegue resolver com um guarda-chuva, mas do lado de dentro, a tempestade que se fez vai ser muito difícil de se resolver com um único guarda-chuva. Portanto, a ação de Jesus em nossa direção, assim como o foi na direção desses discípulos, é uma ação que quer, em primeiro lugar, tratar o nosso interior, para que depois isso se transborde para o nosso exterior. Por isso que quando as pessoas dizem que quando nós passamos por alguma dificuldade, nós sempre aprendemos alguma coisa com isso, eu não acho essa frase de todo errado. Inclusive acho que ela carrega grande verdade, porque quando nós passamos pelas dificuldades, elas provocam em nós um amadurecimento muito grande. Perceba, repare na sua vida, que as dificuldades que você já passou no passado e que você conseguiu superar elas com o auxílio de Cristo, hoje quando você consegue olhar para elas e ver que elas nem eram tão grandes assim. Que o impacto delas na sua vida foi bem menor do que você imaginava. Que aquilo pelo qual você passou te fortaleceu. E que se porventura aquilo que você passou deixou cicatrizes na sua vida, essas cicatrizes são para mostrar que você venceu uma grande batalha. Cristo, quando Ele vem em nossa direção,
ele pode ter essa atuação de primeiro tratar o nosso interior, nos fortalecendo, nos dando paz, tranquilidade, para que nós possamos lidar com as tempestades que acontecem do lado de fora na nossa vida. Foi assim que ele atuou com esses discípulos, e eu creio que ele é assim que ele pode atuar com cada um de nós. Jesus, quando ele vem andando sobre aquele mar que se fazia revolto em direção àquele barco, e que aquele mar revolto estava deixando os discípulos aterrorizados, estava deixando aqueles discípulos com medo, o que Jesus está querendo mostrar também, andando por cima desse mar, é que eu ando sobre as suas dificuldades. Aquilo que para você é difícil, eu passeio em cima disso. Eu caminho em cima da sua dificuldade, porque eu sou Deus. Eu sou o Senhor. Eu me lembro que ainda essa semana eu já vinha meditando nessa mensagem, e acredito que na segunda ou na terça-feira, acho que na segunda-feira, eu estava enfrentando uma dificuldade na minha vida profissional que poderia trazer impactos na minha vida financeira também. E eu lembro que eu vinha na moto e pensando bastante naquilo que, se desse errado, ia ter alguns impactos na minha vida. E por um momento eu lembro que o farol fechou, eu olhei para o céu assim, e em geral a gente não olha para o céu, né? Mas eu olhei para o céu assim e vi aquele céu lindo. Aí eu pensei, Senhor, o Senhor caminha em cima das minhas dificuldades. Aquilo que para mim é um mar revolto é um gramado para o Senhor passear. É uma calçada linda para o Senhor passear. O Senhor está acima disso. E aquilo me trouxe uma paz que eu pude gozar por algum período. E agradeço a Deus porque naquele mesmo dia aquela situação se resolveu. Mas nós podemos perceber que o nosso Deus é aquele que anda sobre as dificuldades. Ele está acima das nossas dificuldades. Às vezes o Pedrinho ou o Felipe, eles caem, se machucam, e eles correm para mim e para a Débora, e vêm todo assustado, chorando, e eu percebo que na maioria das vezes eu e a Débora abraçamos eles. A primeira atitude é de abraçar. Ele pode vir que nem ele veio com a gente com a cabeça rachada, ele caiu e cortou aqui. A nossa primeira atitude é abraçar. A gente abraça. E ele chorando e tudo mais. E é lindo quando a gente fala assim, calma, o pai está aqui. Calma, calma, o pai está aqui. Ou calma, a mãe está aqui. Fica tranquilo, filho, vai dar tudo certo, o pai está aqui. Porque o que a gente quer primeiro, como pai, como mãe, é acalmar o coração do filho. Para depois ver a ferida, depois ver o machucado, depois, se tiver que ir no médico, a gente leva. Mas primeiro a gente quer que o pai, que o filho fique calmo, que ele se tranquilize, para que as ações seguintes possam ser tomadas. E eu percebo que a ação de Jesus com esses discípulos no barco foi bem assim. Foi como se Jesus abraçasse o interior desses discípulos e falasse, calma, calma, as coisas vão dar certo daqui a pouco. Essa tempestade vai passar. Esses ventos fortes, eles vão cessar. E quando Jesus acalma o coração desses discípulos, eles então recebem Jesus no barco e conseguem passar para o outro lado. Eles conseguem completar a travessia que eles vinham tentando fazer e não conseguiam, porque remavam e não saíam do lugar. Depois que existe tranquilidade e que Jesus está no barco, a vida continua. Segue, supera, vai adiante. Os passos podem ser dados novamente e esses discípulos chegaram à outra margem, agora com Jesus no barco, com Jesus na vida, trazendo paz, trazendo tranquilidade, para que eles pudessem
concluir essa travessia, primeiro dentro e depois do lado de fora. Então a vida pôde continuar. Para superar as dificuldades, esses discípulos viveram a dificuldade. O que esses discípulos tiveram com a dificuldade não foi um conhecimento teórico. Não foi algo que eles aprenderam assim de ler um livro. Eles viveram essa dificuldade. Eles sentiram o vento batendo, as ondas vindo, entrando no barco, o barco enchendo de água. Eles viveram aquela experiência difícil. E eu percebo que é muito importante, quando nós passamos por esses momentos difíceis, nós recorrermos à nossa fé em Deus. Porque senão todo esse conhecimento que nós vamos acumulando ao longo dos anos de igreja, ao longo do período que nós passamos aqui aprendendo da Bíblia, aprendendo das Escrituras, ele se torna apenas um conhecimento teórico e não se traduz em prática para o nosso dia a dia. Agora, quando nós vivemos os momentos difíceis e trazemos junto com esse momento difícil a nossa fé em Cristo, nós podemos nos abrir então para a atuação de Deus. Nós podemos nos abrir então para colocar em prática tudo aquilo que a gente aprendeu escutando inúmeros sermões, inúmeras aulas de escola bíblica, inúmeras leituras de livros. Aquilo se torna prática em nossa vida, porque no momento difícil eu decidi estar com Deus. Eu decidi estar com o Senhor. Eles perceberam e admitiram que precisavam de ajuda. Eles receberam a presença de Jesus como um pai abraçando seu filho em meio à dificuldade. Daí então a vida continuou. Que nós, eu e você, possamos admitir quando nós precisamos de ajuda. Não é vergonha admitir que nós precisamos de ajuda. É, muito ao contrário, um ato de muita coragem. Você se abrir para Deus e falar: Senhor, eu não aguento mais, eu preciso de ajuda. Remo, minha vida não sai do lugar. Deus, preciso de ajuda. E esse abrir de lábios para Deus pode ser também o abrir de lábios para uma pessoa que você confia e Deus entra com providência na sua vida. Isso é um ato de coragem. Isso não te torna menor, isso te torna maior. Receber Jesus no barco como um pai querendo abraçar é o que nós podemos fazer. Quando os momentos estão difíceis, nós recebermos Jesus primeiro aqui. Deus, acalma as tempestades aqui dentro, para que então o Senhor me dê capacidade para acalmar as tempestades do lado de fora. E então a vida pode continuar. A vida pode continuar. Amém, irmãos? Amém. Eu quero fazer um breve exercício com vocês aqui nessa manhã. Eu trouxe um livro, um dos livros do Alain, o segundo livro dele, Em Estado de Graça. Os livros do Alain me marcaram muito. Esse, por exemplo, ele é um bálsamo, é um refrigério para a alma. E o Alain, ele faz aqui uma leitura imaginativa desse trecho que nós lemos. Eu queria convidar vocês a entrar nessa leitura comigo. Sentado mesmo, curve um pouco a sua cabeça e acompanhe comigo a leitura que eu vou fazer, por favor. Pensando em tudo isso que nós falamos nessa manhã, tente refletir. Um marinheiro e Jesus. Aquele foi o dia em que me encontrei com a morte assustadora. Já era noite quando entramos no mar da Galileia. Uma lagoa grande se irou contra o nosso barco e tivemos de enfrentar uma tempestade homicida. Jesus tinha ficado do outro lado. Depois de estar orando, e a nossa esperança era que Ele estivesse orando por nós, pois as ondas iriam partir o nosso barco ao meio. Não sabíamos se havia mais água dentro ou fora do barco. O naufrágio seria inevitável. Não devemos colocar a nossa fé na derrota, mas foi isso o que nós fizemos.
estávamos com medo. De repente, vimos uma imagem ofuscada de alguém que fazia caminho acima do mar, com passos vagarosos e pesados, vindo em nossa direção. Pensamos ser um fantasma, um gênio do mal, mas logo ouvimos a voz tranquila: sou eu. Era Jesus, incrível. Ele vinha andando sobre as ondas, transformando o mar à sua frente em terra firme. Seus pés mantinham-se firmes na superfície das águas. Recordo-me, mesmo vendo Jesus, ainda víamos a natureza cada vez mais embravecida. As ondas em filas eram vomitadas contra o costado de nosso barco. Parecia que perseveravam por quebrá-lo. Mesmo sabendo que o mar não tinha ouvidos, esperávamos que Jesus dissesse logo para ele se aquietar, mas ele não tinha pressa. Antes, disse que não tivéssemos medo. Quando Jesus falou para não temermos, senti uma paz invencível em meio à tempestade. Só depois, então, ele acalmou o mar revolto. Naquele momento, entendi que Jesus, primeiramente, quis sossegar a tempestade que se instalara em nossos corações, para depois serenar a tempestade que estava do lado de fora, ou seja, as circunstâncias à nossa volta. Naquele dia, Jesus falou pouco conosco, mas teve algo que disse em silêncio, calado, que poucos ouviram. Enquanto caminhava em nossa direção, aquela imagem de seus pés por cima das ondas estava transmitindo uma mensagem inesquecível, mas apenas aqueles que tinham sensibilidade para ouvir compreenderam. Jesus, com seus passos por cima das ondas, estava dizendo: qual é o problema de vocês? São as ondas que açoitam a embarcação? Vejam, os seus problemas estão debaixo dos meus pés. Eu estou no controle. Realmente, não sei se somente eu entendi a mensagem. Contudo, ela está sempre a martelar em meus pensamentos. Os seus problemas estão embaixo dos meus pés. Estão subjugados a mim. Eu estou no controle. Vamos orar? Senhor, nós cremos em Ti, o Deus que está acima das dificuldades que nós enfrentamos, o Deus que está acima dos mares revoltos que por vezes tentam nos assolar. Senhor, é bem verdade que por vezes nós remamos e a nossa vida parece não sair do lugar. E nós queremos admitir isso com toda franqueza, porque isso não nos diminui, isso nos torna maiores. Que se nós precisamos de ajuda, o Senhor é o Deus que vem ao nosso encontro andando sobre as águas, acima das nossas dificuldades. O Senhor é o Deus que está constantemente empenhado em primeiro tranquilizar as tempestades que se dão na nossa alma, na nossa mente, no nosso coração que se agita, para depois transformar as tempestades que estão do lado de fora. Obrigado por nos fortalecer dessa forma, Pai, porque nós cremos que o Senhor está também nos tornando mais próximos de Ti. Nós Te louvamos, Te bendizemos e aplaudimos o Teu nome, Senhor.